pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Cíntia Marques e irei acompanhar vocês nas nossas aulas de língua portuguesa do primeiro ano. Isso mesmo, nossas aulas serão cheias de aventuras e coisas legais. Para começar a nossa aula de hoje, nós vamos pensar, estudar um pouquinho sobre textos narrativos, saber quem são os personagens, o que é o enredo. Vamos aprender muitas coisas legais na nossa aula de hoje. Vamos viajar através de várias histórias. Tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos lá comigo? Para a gente começar, aparece aí na tela de vocês uma imagem onde a gente encontra castelos, dragão, temos um rei, uma rainha, né, que é um cenário muito propício às histórias, os contos, isso mesmo. Em cima tem assim, ó, num reino não tão longe daqui. E embaixo tem assim, ó, era uma vez. Quem aí nunca ouviu uma história que começasse com essa frasezinha? Era uma vez uma menina que morava num reino não tão longe daqui, né? Então os contos, eles trazem todo esse reino da fantasia, dragões, fadas, bruxas, e nós vamos conhecer na nossa aula de hoje algumas histórias, né, que trazem esse imaginário para a gente. Vamos agora ouvir a história da Branca de Neve e dos Sete Anões. Quem aí em casa já ouviu a história da Branca de Neve? Levanta a mão. Eita, muitas crianças em casa levantaram a mão e disseram que já ouviram a história da Branca de Neve. Se algum de vocês não ouviu, não tem problema, vão escutar pela primeira vez aqui comigo hoje na nossa aula. A história da Branca de Neve e dos Sete Anões é uma história muito legal, é um conto, né, que vem falar de uma menina muito bonita, da pele bem branquinha, dos olhos pretos, que era filha de um rei e de uma rainha. Isso mesmo, a mãe dela era uma pessoa muito doce e bondosa. Só que aconteceu uma coisa muito triste com ela. A mãe da Branca de Neve faleceu e o rei casou-se com a outra mulher, que era a madrasta da Branca de Neve. Isso mesmo. Só que essa nova mãe que a Branca de Neve ganhou não era legal, não. A bruxa, lá da história da Branca de Neve, todos os dias ela olhava para o espelho e dizia assim: espelho, espelho meu, existe alguém mais linda do que eu? E o espelho respondia para ela: não, minha rainha, você é a mais linda de todas. Só que um belo dia, o espelho deu uma resposta diferente. Isso mesmo, quem aí de casa sabe qual foi a resposta diferente que o espelho deu para a rainha? Quem sabe? Quem sabe? Isso mesmo, ele falou que existia assim, que existia uma mulher que era mais bela, mais bonita do que a rainha. Então a rainha ficou furiosa quando ela descobriu que existia uma pessoa que era mais bonita do que ela. Logo, a rainha quis descobrir: quem é que é essa que é mais bonita do que eu? Então ela olhou para o espelho e perguntou: quem é que é mais bonita do que eu? Então o espelho respondeu: é a Branca de Neve, minha rainha. E aí a rainha ficou enfurecida porque ela queria ser a mulher mais bela daquele reino. Então a rainha teve uma ideia que não foi muito legal. Ela contratou um caçador e pediu ao caçador que desse fim na vida da Branca de Neve. Ela fez uma coisa muito feia que a gente não pode fazer. Então o caçador foi pela floresta tentando encontrar a Branca de Neve. Quando o caçador a encontrou, viu que ela era tão linda, tão linda, tão linda quanto o espelho dizia. E tinha um bom coração. Então ele ficou com pena de fazer essa maldade com a Branca de Neve
e trouxe no lugar o coração de um cervo, de um animal, e deu para a rainha, que achou que a Branca de Neve, né, tinha morrido. Continuou perguntando para o espelho. Espelho, espelho meu, existe alguém mais linda do que eu? Perguntou a rainha. O espelho respondeu. Não, minha rainha. Ou melhor, sim, minha rainha. A Branca de Neve. A rainha disse, mas como assim? Né? Se eu pedir ao caçador que desse o fim na Branca de Neve. Foi aí que a rainha descobriu que a Branca de Neve estava viva e resolveu ela mesma fazer o trabalho. Então ela enfeitiçou uma maçã, entrou na floresta, se fingiu de velhinha e ofereceu a maçã à Branca de Neve. A Branca de Neve, ingênua como era, porque ela tinha um bom coração, comeu a maçã que a rainha ofereceu e caiu num sono profundo. Nesse meio tempo, ela já tinha passeado pela floresta fugindo do caçador e encontrado os 7 anões. Estava morando lá na casa dos 7 anões. Os 7 anões, quando viram a Branca de Neve caída, desmaiada, sem acordar, não entendiam o que aconteceu e acharam que a Branca de Neve tinha morrido de verdade, quando na verdade ela estava enfeitiçada. Um príncipe ia passando, deu um beijo na Branca de Neve que despertou. Despertou daquele sono profundo em que ela estava naquele momento. Essa é a história da Branca de Neve e dos 7 anões. Quem gostou aí em casa da história, bate palmas! Muito bem, isso mesmo, muitas crianças gostaram da história. Agora nós vamos pensar um pouquinho sobre esse conto lá da Branca de Neve que vocês acabaram de ouvir. Ele é uma história, né? Um texto narrativo. O texto narrativo narra uma história através de uma sequência de fatos, uma sequência de situações que vão acontecendo no decorrer dessa história. Exemplos de textos narrativos são as novelas, né, que vão contando a história dos personagens ao longo dos meses. Contos, como esse que a gente acabou de ouvir. E as fábulas, que contam também uma história e ao final existe uma moral, ou seja, uma lição. Então, tanto as novelas, quanto os contos, quanto as fábulas, são textos que narram uma história, ou seja, uma sequência de fatos que vão acontecendo, né, dentro daquela determinada história. Então, no caso da Branca de Neve, né, o pai casou de novo com uma outra mulher e essa era uma madrasta má que pediu, né, que o caçador matasse a Branca de Neve, que não matou e depois a rainha descobriu, ou seja, vão acontecendo uma série de situações dentro daquela determinada história e elas são narradas, elas são contadas, tá certo? Por isso que nós chamamos de texto narrativo. Então, ó, vamos pensar aqui, né, no enredo. Mas o que é um enredo, professora? O enredo é a própria história, né? Então, se a gente está falando aqui de textos narrativos que são contados e que são ficcionais, porque não aconteceram de verdade, a gente precisa de uma história, não é? Então, na história da Branca de Neve, a gente viu que acontecem uma série de fatos. O enredo é a estrutura da narrativa, ou seja, a trama em que se desenrolam as ações, né? Então, a história da Branca de Neve tem um enredo, a história dos 3 porquinhos tem um enredo, que é a própria história que vai acontecendo e vai se desenrolando. Um outro ponto importante dentro das narrativas ficcionais são os personagens. Esses são os seres que atuam e vivem os acontecimentos da história. O que é isso, professora? Quem seriam os personagens lá da história da Branca de Neve, como por exemplo? A Branca de Neve, né? Foi ela que foi enfeitiçada pela bruxa. A própria bruxa, que era o personagem mau da história. Os anões, né? Cada um dos anões, eles têm as suas características e vão aparecendo lá na história. Acolhem a Branca de Neve em casa, né? Então, estes são alguns dos personagens, ou seja, os seres, as pessoas que
participam da história. Essas pessoas que participam da história, nós chamamos de personagens. Vamos pensar aqui agora no tempo. O tempo está relacionado à marcação do tempo dentro da narrativa, ou seja, era uma vez. Quando eu digo era uma vez, eu estou situando essa história no tempo, dizendo que ela aconteceu em algum momento. O ambiente, que é aonde acontece a história. A história da Branca de Neve acontece aonde, crianças? Na floresta, isso mesmo, que a maior parte se passa na floresta, que é para onde a rainha manda o caçador para caçar a Branca de Neve, e é depois para onde a rainha vai, né, buscar, caçar também a Branca de Neve. Ela dá a maçã para a Branca de Neve. A Branca de Neve desmaia, os 7 anões choram, né? O príncipe aparece e desperta a Branca de Neve. Então, o ambiente aonde acontece, onde se passa a história da Branca de Neve é na floresta, isso mesmo. E o narrador, que é aquele que narra, conta a história, que pode ser um narrador que está presente dentro da própria história, ou um narrador que sabe de tudo, mas ele não está inserido dentro daquela história, tá certo? Então, a gente já viu aqui, ó, que o nosso texto narrativo, ele tem um enredo, que é a própria história, tem os personagens, né, que são os seres, as pessoas que participam da história. Ele tem um tempo, né, então ele acontece em um dado momento. Ele tem um ambiente, que é o lugar onde acontece, então a gente viu que no caso da Branca de Neve é lá na floresta, e tem um narrador, ou seja, que é aquela pessoa que vai contando a história. Então, ó, aqui a estrutura da narrativa, né, do texto. Então, a gente tem uma apresentação. Quando eu fui contar a história para vocês, eu fui dizendo que a rainha, ela era casada com o rei, mas ela morreu, o rei casou novamente, e aí a Branca de Neve ganhou uma madrasta, ou seja, tem uma apresentação, né? Então, a história, ela vai ter uma apresentação, o momento em que os personagens vão aparecendo, a gente vai falando um pouquinho das características de cada um, aí depois acontece o quê? Tem uma complicação na história, tem ou não tem? Teve complicação na história da Branca de Neve, sim ou não? Sim. Porque chegou um momento que a rainha chegava lá no espelho e perguntava se existia alguém mais bonito, e o espelho dizia que existia, que era a Branca de Neve. Então, teve aí uma complicação na história, né? Então, uma das partes, né, que a gente tem dentro de um texto narrativo é a complicação. A outra é o momento, é o ponto alto da história, né, onde acontece o problema maior. Né? Então, lá na história da Branca de Neve, o que é que aconteceu? A rainha deu a maçã para ela e a Branca de Neve desmaiou. Né? Então, esse aí é a parte mais importante da história e que vai precisar acontecer alguma coisa com aquele personagem para no final que a gente tenha um final feliz, que a gente vem chamar aqui, ó, de desfecho, isso mesmo. O desfecho é a resolução do problema para que no final a gente tenha um chamado final feliz, que é característica dos contos. Então, ó, a história da Branca de Neve tem uma apresentação, depois tem uma complicação, né, que é quando a rainha dá a maçã para ela e ela desmaia. A gente chega no ponto alto da história, que é aquele momento em que precisa acontecer alguma coisa para a Branca de Neve acordar e a história terminar bem. Quando a história termina bem, é o que a gente chama, ó, de desfecho, né? Quando o príncipe dá lá um beijo na Branca de Neve e a Branca de Neve acorda. Então, analisando a história da Branca de Neve. A história da Branca de Neve é uma narrativa ficcional? Sim. Por quê? Porque a história ela é contada e ela é um texto que não aconteceu de verdade, é ficção, tá certo? Então, nós temos, ó, temos um ambiente na história da Branca de Neve? Sim, que é a floresta, como eu disse para vocês. Temos um enredo? Sim, que é a própria história.
Temos personagens? Sim, a Branca de Neve, a bruxa, os anões, o príncipe, né? E essa história acontece em um dado momento, né? Então, era uma vez, né? Num tempo não muito distante, então tem aí um espaço de tempo dentro dessa história. E a estrutura do texto narrativo, né, contempla a apresentação, que foi quando eu apresentei para vocês os personagens, né? Falei da princesa, né, que é a Branca de Neve, falei do rei, da rainha, falei da madrasta dela, né? Então eu fiz uma apresentação. Tem uma complicação, que é quando a rainha descobre que ela não é a mais bonita. O ponto alto da história e depois o desfecho, que é quando a Branca de Neve desperta do seu sono profundo e todos ficam felizes para sempre. Vai aparecer agora aqui na tela de vocês uma outra história, que é a história dos 3 porquinhos. Essa eu tenho certeza que vocês também já conhecem. Tenho certeza que vocês já viram aí esses rapazes, né, e já ouviram histórias sobre os 3 porquinhos. Isso mesmo, vou contar agora para vocês a história dos 3 porquinhos. Então, nós tínhamos 3 porquinhos que moravam aonde, crianças? Na floresta, isso mesmo. Então, ó, a gente já percebe que tem aí um ambiente, que eles moravam em algum lugar. Onde é que eles moravam? Na floresta, isso mesmo, lá com sua mãe. Só que aí eles resolveram morar sozinhos, né? Eles não queriam mais morar com a mãe, cada um foi construir a sua casa, né? Só que os 3 porquinhos não construíram a casa com os mesmos materiais, construíram com materiais diferentes. Igual tá na imagem. Então, um porquinho construiu sua casa de tijolos, o outro construiu de madeira e um outro porquinho construiu a sua casa de palha, isso mesmo. Aí o que foi que aconteceu? Apareceu um personagem na história que não era muito legal não. Quem aí sabe contar pra mim quem foi que apareceu? Um lobo, isso mesmo, apareceu o lobo mau, que queria pegar os porquinhos. Ele foi primeiro atrás do porquinho que construiu a casa de palha. E o que é que ele fez? Ele soprou, soprou, soprou e derrubou a casa de palha. O porquinho saiu correndo desesperado, isso mesmo, e foi para a casa do irmãozinho, que tinha construído a casa de madeira. O lobo não teve demora. Quando viu que o porquinho correu para a casa do irmão que fez a casa de madeira, ele foi atrás e fez a mesma coisa. O que foi que ele fez, crianças? Ele soprou, soprou, soprou e derrubou a casa de madeira com os 2 porquinhos dentro, que também saíram correndo desesperadamente e foram até a casa do terceiro porquinho, né, seu irmão, que tinha construído a casa de tijolos. E aí, o lobo, achando que ia se dar bem, fez a mesma coisa. O que foi que ele fez? Soprou, 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 mas não derrubou. Então ele teve uma ideia. Vou descer pela chaminé. Isso mesmo, chaminé fica lá em cima da casa, tá? E aí, né, de algumas casas. E aí ele subiu, subiu, subiu e desceu pela chaminé. Só que os porquinhos foram mais inteligentes. Eles foram lá, ligaram, né, colocaram palha, colocaram e tocaram fogo, ó. E aí começou. Quando o lobo desceu, ele caiu lá no fogo e saiu correndo, subiu pela chaminé e foi embora. E os porquinhos ficaram, ó, felizes da vida porque conseguiram espantar o lobo. Essa história é a história dos 3 porquinhos, que eu tenho certeza que vocês já conheciam. Quem aí já conhecia e gostou da história, levanta a mão. Muito bem, crianças, isso mesmo. Agora, a gente vai conhecer aqui um pouquinho sobre o que é um reconto.
O reconto é a reconstrução de um texto já existente. O principal procedimento é a imitação a partir de um texto modelo, um conto clássico, um texto ou uma notícia, entre outros. Tal procedimento implica em recontar parecido, ou igual ao texto original. Então, aparecendo aí na tela de vocês, se a gente fosse recontar essa história dos 3 porquinhos, a gente ia precisar de uma apresentação. Lembram que eu falei para vocês que os textos narrativos, eles têm uma apresentação? Eu fiz essa apresentação quando eu contei a história dos 3 porquinhos. Eu falei que eram 3 porquinhos, que eram irmãos, Então, se a gente fosse fazer o reconto dessa história, vocês iam precisar fazer uma apresentação, começando com era uma vez, ou há muito tempo atrás, 3 porquinhos viviam na floresta. Cada um construiu uma casa, ou seja, começar a falar um pouquinho sobre a história dos 3 porquinhos. Em seguida, acontece a complicação, conforme eu disse para vocês. Lembram que eu falei que chega uma hora na história que acontece um problema? Isso mesmo, que é justamente quando aparece ele, como é o nome dele? O lobo. E aí o lobo vai, soprar a casa de palha, derruba. Sopra a casa de madeira, derruba também. E por último, vai lá para a casinha de tijolos. Ele consegue derrubar a criança, sim ou não? Não, mas o problema aconteceu. Apareceu um lobo que saiu derrubando algumas casas e queria derrubar a casa de tijolos. E aí a gente chega no ponto alto da história. Por quê? Porque se ele derrubar a casa de tijolos, ele vai pegar os 3 porquinhos. Então, vai ter que acontecer alguma coisa aí para ele não pegar os 3 porquinhos. E o que foi que aconteceu, crianças? Os porquinhos foram mais espertos, isso mesmo, que é justamente o momento do desfecho. Então, o lobo soprou, não adiantou, subiu pela chaminé. Só que aí, os 3 porquinhos, acenderam e o lobo caiu aí bem no fogo e saiu o quê? Correndo, isso mesmo. Agora nós vamos exercitar. Tem aqui uma pergunta. Quem são os personagens da história dos 3 porquinhos? Essa é muito fácil, hein? Tenho certeza que todos vocês sabem. Vamos lá, são os 3 porquinhos, a bruxa ou o lobo? São os 3 porquinhos, crianças? Sim, muito bem. Tem a bruxa na história? Não. Tem o lobo na história? Sim, muito bem. Então, os personagens da história dos 3 porquinhos são os porquinhos, que dão o nome à história, e o lobo que vai lá tentar soprar para derrubar a casa dos 3 porquinhos. Agora nós temos aqui outra pergunta. Em que ambiente acontece a história da Branca de Neve? Então, aquela primeira história que eu contei lá para vocês, que tinha a bruxa que deu a maçã e a Branca de Neve adormeceu. Em que ambiente, ou seja, em que lugar acontece a história da Branca de Neve? Acontece na floresta? Acontece no parque ou acontece na praia? Essa daí é fácil também para vocês, hein? Aonde será que acontece a história, crianças? Na floresta, no parque ou na praia? Acontece lá na floresta, isso mesmo. Lembra que ela mandou o caçador para a floresta? Lembra que a madrasta foi na floresta para dar a maçã à Branca de Neve? Depois, lembram que a Branca de Neve adormeceu lá na floresta depois de comer a maçã? Então, a história inteira, ela se passa lá na floresta. Vamos agora aqui fazer um resumindo, isso mesmo. Vimos hoje um pouquinho sobre a narrativa ficcional, que são esses textos
que, né, contam uma história que não aconteceu, por isso que se chama de ficcional, né? Mas é uma história que vai ser contada, é uma história que vai ser narrada. Exemplos de textos, né, ficcional, nós temos as novelas, os contos e as fábulas, isso mesmo, conforme a gente viu aqui. E uma outra coisa que a gente também estudou na nossa aula de hoje são os elementos da narrativa ficcional. O enredo, né, que é a própria história, os personagens, que são os seres, né, as pessoas que participam, né, da história, o tempo, né, que a história ela se passa em um determinado momento, o ambiente, que é o lugar, e o narrador, que é quem faz a contagem dessa história, quem fala sobre ela, né? E a estrutura da narrativa ficcional, a apresentação, que é a introduçãozinha que a gente vai fazendo, a complicação, que é o problema que aparece na história, né? O momento mais emocionante e o desfecho, que é o final da história. Então vejam quanta coisa nós aprendemos na nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado na nossa aula de língua portuguesa de hoje, crianças. Nos vemos na nossa próxima aula, ok? Tchau, tchau!